ante os homens perante o que é pro universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão, Senhor. És o motivo da minha alegria. Deus meu, tens o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater o meu. Te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater o meu. Boa noite, meus irmãos. Estamos falando no meio desse veículo e querendo, na graça de Deus, que você seja fortalecido, enriquecido pelo poder do Senhor. Esse domingo que nós estamos reunidos, mais uma vez, para adoração e louvor do nosso Deus. Eu quero fazer a leitura desse Salmo, capítulo 150, quando o salmista, ele nos convoca a louvor a Deus, a adoração ao Senhor. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, é exatamente o que ele nos convida a louvar ao Senhor, a adorar ao Senhor, porque ele é digno de toda honra e de toda glória. Abaixe sua cabeça, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos conversar com o Senhor nesse momento, suplicando a Ele a graça dEle sobre nossas vidas, sobre a vida da igreja, do povo dEle, para que o Espírito Santo dEle esteja trabalhando em mim e em você, de maneira que possamos testemunhar cada vez mais do amor dEle para outras pessoas. Querido Senhor e Pai, nós louvamos, nós te bendizemos por esta manhã que o Senhor nos concede, pela alegria de poder estar reunido em toda a Tua Palavra, que nessa noite, ó Deus, o culto que ora adoramos ao Senhor, que ora prestamos ao Senhor, seja, ó Deus, agradável ao Teu nome, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por isso, que a Tua Palavra, ó Deus, ela encontre lugar em nossos corações, que a Tua Palavra venha, ó Deus, encher a nossa vida. Esta oração te faço em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, do verso 31 a 37. Lucas, capítulo 4, verso 31 a 37. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade.
Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viesse para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu deles sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Querido, qual é a missão primária da igreja? Quando Deus constitui a igreja, quando Deus institui a igreja, quando o Senhor começa a chamar um pequeno grupo de pessoas e treinar aquelas pessoas, para que aquelas pessoas dessem continuidade à obra dele, ali percebemos a igreja. E a missão primária da igreja é evidenciar a soberania de Cristo. Soberania esta que é poderosa, é magnificente para transformar homens, para transformar pessoas. Queridos, Lucas, que escreve o seu evangelho, ele aqui narra alguns dos milagres que Jesus realizou em decorrência da sua obra missiológica, da sua obra evangelística na terra. Lucas, então, ele faz este relato, no intuito de permitir-nos ser conduzidos a uma relação com esse próprio Deus. Portanto, queridos, o que nós podemos extrair desse texto, um tema da nossa reflexão, da nossa mensagem, é o poder de curar almas. Então, o poder de curar almas é exatamente o tema desta mensagem, desta noite. E Jesus exatamente mostra claramente, desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ensinava no sábado. Então, Cafarnaum é uma cidade à beira-mar, nos arredores de Zebulon e Naftali, conforme está registrado pelo evangelista Mateus. E essa cidade é um território que foi invadido, foi dominado pela Síria no ano 732 a.C. E aí a gente observa que esse texto que Lucas está registrando, ele tem um respaldo na profecia de Isaías, quando ele escreve no capítulo 9, verso 1, sobre a missão do menino que iria nascer, do Filho de Deus. Então, Jesus, ele está cumprindo o propósito missiológico determinado pelo Pai. Aqui nesse texto em que ele está no sábado ensinando, nada mais é do que a ratificação do projeto de Deus, do plano de Deus em curar a alma do homem perdido, salvar. Jesus aqui ensinava, e é claro que esse ensinamento no sábado contrariava por completo toda a ortodoxia dos fariseus, dos escribas, que eram exatamente aqueles homens que, entre aspas, se diziam religiosos, mas que não acreditavam na obra missiológica do Senhor Jesus. E veja, irmãos, que Jesus continua
com o seu trabalho. No verso 32, então, nós podemos perceber que as pessoas ficavam maravilhadas, ou seja, espantadas, né? Ou seja, ele causava espanto em decorrência das suas palavras, do seu ensinamento, da maneira como ele lidava com as pessoas, né? Da doutrina, né, que ele transmitia. Isso provocava uma metamorfose, uma transformação operada no homem, ou seja, uma mudança, porque as pessoas percebiam que ele falava com autoridade. Ou seja, o que é essa autoridade, irmãos? Era uma palavra recheada, cheia de poder, de maneira que ela convencia as pessoas, e as pessoas eram ao mesmo tempo transformadas pelo Senhor, as pessoas eram libertadas pelo Senhor. Então as pessoas ficavam maravilhadas, como diz o verso 32, com a sua palavra, o que era com autoridade. Queridos, isso também reflete os nossos dias. Quando nós pregamos, quando nós evangelizamos, a nossa palavra tem que ser com autoridade, de maneira que o Espírito Santo vai aplicar esta palavra no coração do homem perdido, curando esta alma perdida, curando esta alma sofrida. Mas vejamos, caminhamos um pouco mais. O que é que o Senhor está aqui realizando, segundo o registro de Lucas? Vejam, queridos, que no verso 33 e verso 34, nós vamos perceber aqui que Jesus, né, é identificado. Ou seja, o próprio diabo sabe quem é Jesus, porque ali tinha um homem com espírito de demônio. O homem estava possuído, o homem estava possesso desse demônio. Então ele identifica, ele reconhece Jesus, tá? E Jesus também percebe nitidamente que aquele homem estava possesso, que estava dominado pelo diabo, né? Queridos, isso precisa, né, ser evidenciado quando nós pregamos com autoridade, quando nós evangelizamos. A igreja também precisa ter essa percepção de identificar as pessoas que estejam possessas e então ordenar a libertação dessas pessoas. Portanto, queridos, isso mostra que o diabo sempre vai fazer oposição ao ministério da igreja, como fez no ministério de Cristo, tá? Então, o Senhor, com autoridade, né, libertou aquele homem. Vejam, olha que o demônio pergunta: o que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Ele sabia que Jesus era de Nazaré, ele sabia quem era Jesus. Viesse para perder-nos, viesse para nos perturbar, bem sei quem és, o Santo de Deus. Então, irmãos, essa é uma declaração do próprio diabo, né? Mas Cristo, então, vai libertá-lo, ou seja, o poder de curar a alma. É isso que nós precisamos, queridos, proclamar com autoridade para que o Evangelho produza cura. Então vejam que Cristo, ele é visto pelo demônio como Santo de Deus, e é óbvio que isso mostra a relação, a intimidade do Senhor Jesus com o próprio Pai. Mas ele é Senhor de todas as coisas. Então, queridos, vejamos que o texto ainda continua no verso 35. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem, né? O demônio, então, depois de lançá-lo por terra, saiu dele sem fazer mal. Ou seja, Jesus ordenou: amordaça-te, cala-te, sai. São ordens incisivas, imperativas, são ordens que mostram que quando falamos, devemos falar com autoridade,
porque o domínio do diabo é um domínio temporal. Mas quando se depara com a igreja, quando se depara com o Evangelho de Cristo, ele não consegue suportar, ele não consegue lutar, porque o poder de Deus é muito maior do que o domínio do diabo. Ou seja, queridos, quando o homem está sob o cuidado de Deus, quando o crente está sob o poder de Deus, a misericórdia de Deus, a presença de Deus, nada o diabo pode fazer. Diz então que aquele demônio saiu dele sem lhe fazer mal. Ou seja, Jesus libertou simplesmente ordenando: cala-te, amordaça-te e sai. Portanto, queridos, eu oro para que a igreja, quando se vê nessa situação, quando eu e você estivermos em situação semelhante a esta, tenhamos a autoridade de dizer: saia, libertando o homem, curando o homem, transformando aquele homem. Verso 36, todos ficaram ali admirados e diziam entre si: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. Então, Jesus, ele causa a admiração. Que palavra é essa? Que homem é este? Ou seja, as pessoas que ali estavam, queridos, elas buscavam alguma coisa para si. As pessoas queriam resposta para os seus anseios. E quando viram aquele milagre, quando viram aquela libertação, ficaram admiradas, pois a palavra dele é com autoridade. Assim tem que ser a palavra da igreja. Quando nós pregarmos, quando nós evangelizarmos, irmãos, nós temos que falar naquilo que cremos. Pois precisamos pregar com autoridade, crendo que aquilo vai acontecer na sua vida e na vida de outra pessoa. Finalmente, Lucas, então, ele finaliza que a fama do Senhor Jesus corria por todos os lugares. Ou seja, as pessoas se admiravam Jesus, as pessoas ficavam admiradas do Evangelho, da palavra dele, o Evangelho puro, o Evangelho genuíno, verdadeiro, o Evangelho cheio de compaixão, pelas pessoas perdidas, pelas almas, aflitas. Queridos, nós precisamos orar, pedir a Deus que nos dê um coração compassivo, com um coração apaixonado pelas pessoas, de maneira que a gente possa realmente ir ao encontro delas, levando a elas libertação, levando a elas transformação de suas vidas. Eu quero então aqui finalizar fazendo uma aplicação. Qual é o alvo da igreja? Simples: tornar Cristo conhecido. O nosso objetivo, o nosso propósito é fazer Cristo conhecido entre as pessoas, é fazer com que o seu nome esteja na boca das pessoas, como diz a própria Escritura, que o homem confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, é tornar esse nome popular, é tornar esse nome fácil na linguagem das pessoas. É como você comer um chocolate, você sabe qual a marca que você deseja, porque ela está sempre na sua cabeça. É como tomar um refrigerante, você sabe aquela marca que você gosta, que você aprecia, então você vai diretamente comprar aquele refrigerante. Ou seja, Jesus, ele precisa ser anunciado, Jesus precisa ser conhecido das pessoas. E queridos, nós precisamos fazer isto. Nós que já fomos alcançados, nós que já fomos libertados, precisamos tornar Cristo conhecido das pessoas. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. Vamos orar ao Senhor e assim estaremos encerrando o nosso culto nesta noite, desejando a todos vocês uma boa semana na presença do Senhor. Que a graça bendita do Senhor Jesus, o amor eterno de Deus, o
consolo do Espírito Santo repouse sobre cada um de vós, e seja com toda a igreja espalhada na terra, não apenas agora, mas para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos, uma ótima noite.